Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ALUS para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, presidente, Vicente Avelar, diretor de operações, e a senhora Daniela Guanabara, diretora financeira e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alus.co, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do aplicativo Zoom. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@alus.co. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da ALUS. Estamos concluindo mais um trimestre em que tivemos bons resultados, sustentados por um forte crescimento de vendas, aceleramos o crescimento de receita e obtivemos ganhos de eficiência, tanto em custos quanto em despesas, ambos com quedas nominais, potencializando o que a gente vem falando do nosso benefício de ter maior escala. Antes de partir para a apresentação, eu queria comentar que nós estamos bem satisfeitos com a evolução dos nossos aplicativos e programas de benefícios. Nesse segundo trimestre, nós concluímos o rollout em mais de 25 shoppings e já alcançamos no primeiro mês o engajamento de 25% dos lojistas que dão prêmios nos nossos aplicativos, nos nossos programas de benefícios, nos shoppings novos, né, o que é um número muito expressivo, já um quarto da nossa base já participando, uma vez que reduz o custo de implementação dessa ferramenta, que é importantíssima para o nosso engajamento de clientes e dos consumidores. E esse marco demonstra a maturidade do nosso ecossistema, que agora conta com 34 shoppings, com apps e programas de benefícios. Nós vamos dar mais detalhes nos próximos trimestres, com detalhes sobre a participação dos consumidores e outros dados importantes para vocês poderem mensurar a importância dessa ferramenta de gestão de marketing e engajamento. Também queria destacar a assinatura do contrato com a Aena, entre a Hello e a Aena, para a gestão e comercialização de mídia indoor out of home em 17 aeroportos do país, por um período de 10 anos. A operação começou em julho em 5 aeroportos, já incluindo Congonhas, e nos demais aeroportos a implantação deve ser gradativa, conforme for acabando a vigência dos contratos anteriores a esse nosso. Assinamos agora. Passando agora para o slide 2, eu queria falar sobre destaques operacionais. E nesse segundo TRI, as vendas nos nossos shoppings superaram 10 bilhões de reais, um avanço de quase 10%, 9,5%. O indicador Same Store Sales cresceu 7%, e a diferença de crescimento de vendas totais e Same Store Sales continua evidenciando que a gente vem fazendo um bom trabalho de renovação de mix com lojistas que têm performance ainda melhor de vendas do que os anteriores. E mais importante, entregando experiências melhores e mais encantadoras aos nossos clientes, nos nossos shoppings.
Isso se traduz também em maiores resultados, como pode ser visto pelo indicador de same-store rent, que também foi de 7,7% agora no segundo trimestre, um crescimento bem expressivo acima da inflação. Em termos de destaques regionais, o crescimento principalmente veio do Sudeste e do Norte, esse trimestre, crescendo 10,7% e 10,3% respectivamente. Outro indicador importante, o de vendas por metro quadrado, continua avançando, né? E a gente gosta de comparar com o período pré-pandemia, em 2019, que mostra que de lá para cá a gente teve um CAGR de 8%, um crescimento total de quase 60% nas vendas por metro quadrado. A gente também vem se empenhando para que os shoppings se mantenham ocupados, e a gente trazendo sempre novidades importantes, produtos novos e experiências novas para os consumidores. A gente tem usado, como vocês sabem, a nossa base de dados para identificar as tendências e, com isso, nossos recursos de tecnologia para identificar também a precificação adequada e ser mais ágil na assinatura dos contratos. Foram 188 novos contratos assinados nesse trimestre e alguns restaurantes bem importantes que a gente vai falar mais lá na frente, mas eu vou dar alguns exemplos, alguns shoppings como Pobre Juan, a gente está levando para Campo Grande, um restaurante tradicional português levando para Niterói, Plaza, e assim por diante, algumas novas operações em outros shoppings importantes da companhia. A Dani, mais à frente, vai apresentar mais detalhes dos indicadores operacionais. No slide 3, falando um pouco do resultado financeiro, a receita líquida atingiu 656 milhões, crescendo 8,4%, com destaque para o crescimento de aluguel, que cresceu 6,6%, e o indicador de same-store rent, que, como eu já havia dito, crescendo 7,7%, crescimento real na base instalada de lojas. Além disso, o resultado do estacionamento e serviços atingiram um crescimento de 2 dígitos nesse trimestre, de 13% e 21%, respectivamente. Esse principalmente foi sustentado pelo crescimento de mídia, que teve um salto de 34% no período, reforçando que a estratégia da Hello tem sido muito bem acertada. Importante dizer que nesses 34% aqui não tem nada dos aeroportos, uma vez que a gente só começou a operar os aeroportos em julho, né? Então, no segundo trimestre não tem esse resultado de aeroportos. No caso, e no NOI, a gente teve crescimento de 8,5%, 580 milhões, e EBITDA de 476 milhões, com 10,8% crescimento. E é importante pontuar que a gente teve importantes ganhos aqui com redução de custos nominais, né? Mais de 8% de redução de queda de custos nominais e de despesas também que tiveram queda nominal nesse trimestre. E com isso a gente alcançou margem NOI de 93,3% e margem EBITDA de 72,5%. O FFO atingiu 305 milhões no trimestre, um crescimento versus o mesmo trimestre do ano passado, o que é, acho que, um grande passo, uma vez que a Selic saiu de 10,5% para 15%, né? E o FFO por ação, então, que é uma melhor indicador de rentabilidade para o acionista, né? Cresceu 9%, suportado não só pelo crescimento do resultado da companhia, mas também pela redução da base de ações com as recompras que nós fizemos no período. E antes de passar para a Dani, eu queria concluir que, apesar do cenário de capital alto, né, a companhia continua gerando bastante caixa de forma forte e sustentável, e nós vamos manter esta estratégia de retornar capital para o acionista, uma vez que é possível, a gente consegue equilibrar o que a gente tem que investir no nosso negócio e o que a gente tem que retornar. E com a demanda hoje do custo do dinheiro no Brasil, é natural que a gente tenha um mau pagamento para os nossos acionistas, uma vez que a gente tem gerado caixa. Então, nesse trimestre, nós retornamos mais de 450 milhões entre dividendos e JCP e recompra de ações, né? Se a gente compara esse montante com o FFO, a gente está retornando 80% do FFO nos primeiros 6 meses do ano. Mesmo com essa estratégia de tornar capital para o acionista, a gente continuar investindo no nosso negócio, a gente termina o trimestre com apenas 1,7 vezes net debt EBITDA, que é um nível bem adequado de alavancagem para um cenário desafiador como esse que a gente está passando, de juros mais altos e incerteza macroeconômica. Vou passar a palavra para a Dani e depois eu retorno para as perguntas e respostas. Ok, obrigado.
Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Seguindo para o próximo slide, observamos que no segundo TRI de 25 foram assinados 188 contratos nos shoppings da companhia, sendo 77 apenas no mês de junho, com destaques para uma Adidas no Shopping Parque Belém, o restaurante Pobre Juan no Shopping Campo Grande, uma Vans no Shopping Catuaí Maringá e 2 lojas da Natura, uma no Shopping Estação Cuiabá e outra no Shopping Tamboré. Destacamos ainda as recentes inaugurações de uma Adidas Kids e uma Coach no Shopping Manauara, uma Lindt no Shopping da Bahia e uma Adidas no Shopping Világio Caxias. A taxa de ocupação ao final do segundo TRI de 25 foi de 96,4%, um aumento de 11 bips em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando agora para o slide 5, temos o custo de ocupação, que fechou em 10,2% no segundo trimestre do ano, 20 bips abaixo do reportado no ano passado, por conta de boa performance de vendas nos shoppings no trimestre. A inadimplência líquida no período foi de 1,9%, representando uma queda de 60 bips em relação ao primeiro TRI de 25, também impulsionada pela forte performance em vendas, que impacta diretamente a saúde financeira dos lojistas. Seguindo para o slide 6, vemos que no segundo trimestre de 25, nossa taxa média de dívida foi equivalente a CDI mais 0,75%. Esse nível de custo é reflexo das ações de gestão de passivos realizadas ao longo dos últimos trimestres. Sobre o perfil da nossa dívida, encerramos esse período com 98,2% indexado ao CDI e 1,8% pré-fixada. A nossa alavancagem permanece baixa em 1,7 vezes dívida líquida EBITDA. Seguindo para o próximo slide, nesse trimestre demos continuidade à série de estudos de casos que evidencia a força do nosso portfólio. Dessa vez, falamos sobre os nossos shoppings situados nas regiões Centro-Oeste e Sul. A Allos tem um market share de vendas de 23% no Centro-Oeste e de 13% no Sul. Olhando para o crescimento dos nossos shoppings nas regiões, o nosso CAGR de NOI no Centro-Oeste foi de 15,6% e no Sul de 8,7% entre 2019 e 2024. Seguindo para o próximo slide, falamos um pouco do nosso business de mídia, que é um dos destaques de crescimento da companhia. A linha de mídia entregou uma receita total de R$ 46 milhões no segundo TRI de 25, 31% maior que o registrado no segundo TRI de 24, o que representa 6,4% da receita da Allos no trimestre, e 110 bips a mais que a representatividade atingida no segundo TRI de 24. A Hello passou por uma importante expansão de mercado ao firmar uma parceria com a Anel para gerir e comercializar mídia out of home em 17 aeroportos pelos próximos 10 anos. Como comentado pelo Rafael, a operação se iniciou em julho em 5 desses aeroportos, incluindo Congonhas. Os demais começaremos a operar gradativamente na medida em que os contratos anteriores se encerrem. Com essas iniciativas, a Hello reafirma sua posição como referência em mídia digital e experiência para o varejo e o mercado de comunicação em geral, ampliando suas fronteiras e conectando marcas a novos públicos em múltiplos formatos e ambientes. Seguindo para o próximo slide, falamos um pouco sobre o programa de benefícios. No segundo trimestre, mais 25 shoppings receberam o aplicativo e o programa. Em maio, que foi o primeiro mês completo após a implantação, esses empreendimentos superaram as projeções de desempenho e já capturaram 17% de GMV do mês, além de 25% dos lojistas já estarem engajados e entregando benefícios. No total, hoje temos 34 shoppings com o programa instalado, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema Allos. Seguindo agora na apresentação, trazemos alguns destaques recentes da nossa jornada de sustentabilidade. Em junho de 2025, realizamos o nosso primeiro Allos Sustainable Day, um encontro com investidores e especialistas em sustentabilidade, que ocorreu no Parque Dom Pedro, em Campinas, para apresentar avanços, iniciativas e os próximos desafios relacionados à agenda de sustentabilidade da companhia até 2030. Além disso, a Allos foi reconhecida com 10 troféus no Prêmio Abrace 2025, incluindo 4 conquistas na categoria Ouro: Passeio das Águas, Recreio Shopping, Rio Anil Shopping e Shopping Leblon.
Em 2024, o Shopping Leblon fortaleceu seu compromisso com a transformação social ao investir, junto com parcerias privadas, na Escola Municipal Santos Anjos. A escola recebeu ações como reforço escolar, mentoria para educadores, oficinas de arte e exposições culturais. As criações dos alunos foram expostas no próprio shopping, reforçando o vínculo entre a comunidade e o empreendimento. Gostaria de agradecer a todos pelo interesse na aulas e vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafa, Dani, time. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado, tá? A primeira é sobre vendas. O same-store sales acelerou para 7,1% no trimestre. Queria entender um pouco mais como vocês veem a sustentabilidade desse ritmo nos próximos trimestres. Se vocês puderem dar um pouco mais de corte, como tem sentido o ambiente de consumo no terceiro tri, ia ser legal essa primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre os Store Insights, que parece ser bastante promissor. Eu queria entender se tem métricas de impacto direto nas vendas dos lojistas já, talvez algum plano de monetização direta dessa ferramenta e o plano de rollout para o restante da base. Obrigado. Mano, prazer. Obrigado pela pergunta. É, primeiro sobre a monetização do Store Insights, ainda é um produto muito jovem, muito novo. Realmente a adesão é muito positiva, a demanda parece muito boa mesmo, mas ainda não dá para dizer que foi por conta dessa ferramenta que a gente começou a ver vendas melhores. Eu acho que isso aqui é um investimento para que o lojista tenha um maior engajamento com a gente, né, e com o shopping, se sinta mais equipado para operar e que no longo prazo a gente vai ter benefícios dessa ferramenta, tanto em receita para a companhia, quanto em performance de vendas melhores para os nossos lojistas. Isso ainda é um plano, assim como já foi a Hello no passado, e como foi os programas de benefícios, que hoje já são uma realidade, tanto em receita quanto em engajamento do lojista. Em termos de vendas, o mês de julho é, teve uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, principalmente nas linhas no que tem a ver com o cinema, com lazer, entretenimento, por conta dos filmes que foram passados, que tiveram em cartaz nesse período, que a gente teve no ano passado um sucesso muito grande de alguns filmes, alguns lançamentos, e esse trimestre mais fraco, esse mês de julho um pouco mais fraco. Em compensação, os outros segmentos cresceram bastante de vendas, né? A gente está tendo boas vendas, tanto em moda quanto em eletrodomésticos e casa, operação de lojas indo muito bem, né? Então, o crescimento não foi tão forte, mas foi bem, também positivo e um bom crescimento. E a gente viu um bom fluxo também para o Dia dos Pais. A gente está com uma boa indicação para o Dia dos Pais, como um crescimento de vendas também. Então, certamente o mês de julho é um pouquinho com base de comparação um pouco mais difícil por conta das vendas de cinema e lazer do ano passado. E agosto a gente vendo agora já um efeito Dia dos Pais positivo. Tá bom? Obrigado. Bastante claro, obrigado e boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Ana Júlia Zerkowski, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. A gente tem duas perguntas também. A primeira em relação
ao IGPM, pensando nessa trajetória atual um pouco mais fraca do índice, né? Se vocês puderem dividir com a gente como está a cabeça da companhia em relação a crescimento de aluguel e se isso pode mexer algum ponteiro, talvez mudança de guidance ou alguma coisa do tipo. E aproveitando já uma outra pergunta em relação ao guidance, a gente queria entender se vocês mantêm o guidance de 2025 ou se houve alguma mudança na cabeça de vocês, pensando em EBITDA, CAPEX e dividendo para esse ano. Obrigada. Oi, Ana, aqui é a Dani, tudo bem? Na primeira parte, quando a gente fala aqui de IGP, né, ainda tem um carrego positivo do IGP para a gente passar ainda, né? Você sabe que cada repasse de aluguel ele pega os últimos 12 meses, tá? Então a gente ainda tem um carrego positivo do IGP aqui para segundo semestre, tá? E em relação à guidance, a gente não vai modificar nenhum dos guidances, tá? Seja ele de dividendos, EBITDA ou mesmo ali dos projetos de multiuso, a gente está mantendo todos os nossos guides. Ah, desculpa, multiuso a gente aumentou. Eu adicionaria também, né, Dani, que a gente, na verdade, viu uma aceleração de EBITDA como a gente esperava no segundo trimestre, o que confirma, a nossa expectativa do guidance desse ano. Tá bom. Obrigada, Dani, Rafa. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado por tomarem minha pergunta. São duas aqui do nosso lado. Eu queria entender, primeiro, em relação ao guidance de CapEx aqui, né? A companhia tem um guidance entre 450 e 550 milhões para esse ano. Pela dinâmica do ano até agora, me parece, que a companhia está rodando até numa banda mais baixa aqui desse guidance, né? Enfim, até porque os ajustes ali, manutenções estruturais dos shoppings não costumam acontecer no quarto tri. Dá para a gente esperar esse atingimento do guidance um pouco na banda inferior da expectativa da companhia? E se sim, de onde que estaria vindo é, tal economia, né? Acho que é positivo isso que a gente tem visto. Queria entender um pouco mais essa dinâmica. E a segunda pergunta, ali nos contratos da Hello, com os aeroportos, só para ficar um pouco mais claro, tem alguma rampa de maturação aqui em relação a essa receita, né? Ou seja, daquele tamanho do contrato que é mais ou menos ali uns 70 milhões por ano, por aí, já começa a passar full agora no terceiro tri, dado que começou em julho, ou tem alguma rampa de maturação que a gente deveria esperar? Obrigado. Oi, Kiefer, é a Dani aqui, tudo bem? Obrigada pela tua pergunta. Em relação ao guidance do CAPEX, acho que você tem razão. A gente está mirando mais o bottom do guidance para esse ano. Tem um ponto bem específico aqui que nós implementamos o ERP aqui no segundo TRI, né? Foi um sucesso absoluto aqui dentro da empresa. E você já pode perceber aqui uma redução de CAPEX por conta disso. E a intensidade de CAPEX, inclusive em relação ao ERP ano que vem, é obviamente muito mais baixa também, tá? Então, tem essa tendência da gente ficar no bottom esse ano e para ano que vem já não ter mais esse pedaço aqui do ERP passando em CAPEX. E agora aqui para a segunda pergunta da Hello, vou passar aqui para o Vicente. Aqui, boa tarde. Sobre a Hello, a gente tem sim uma maturação desse faturamento a partir agora de julho, e até porque a gente tem aeroportos importantes, como por exemplo o Recife, que entram só no ano que vem, então esse contrato ele vai atingir realmente a maturidade mais a partir do ano que vem, até o final, naturalmente são 10 anos, né? Então a gente vai começar a ver agora faturamento a partir de julho, mas isso deve ir crescendo e ao longo dos próximos meses. Tá ótimo, obrigado. Parabéns pelos resultados.
A nossa próxima pergunta vem de Juan Argenton, do XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço e parabéns pelos resultados. Acho que são duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, um pouco sobre custo de ocupação. Acho que a gente vê um efeito ali de SSR crescendo até acima de same-store sales nesse trimestre, mas a gente observa que o custo de ocupação ele dilui, né, se a gente compara ano contra ano. Eu imagino que o maior efeito disso venha efetivamente do mix novo que vocês estão colocando para dentro, né? Que deve ter uma performance de vendas melhor e eu acho que ajuda um pouco nesse efeito. Mas a gente também percebe que quando a gente olha condomínio em relação às vendas também, a gente está vendo um nível mais diluído. Então, assim, eu queria entender um pouco como que vocês estão olhando para custo de ocupação para frente, né? A gente vê que a SSR está fazendo bastante um catch-up de crescimento ali, imagino que capturando efetivamente essas safras mais altas ali de leasing spread. Então, queria entender assim como que vocês estão olhando para o cenário de crescimento de ocupação, se efetivamente vocês acham que dá para manter nesse nível, um pouco do cenário que vocês estão vendo. E aí, a segunda pergunta é mais sobre custos operacionais e PDD. A gente vê que os custos operacionais eles caem ano contra ano. Eu queria entender um pouco da motivação desses custos e um pouco do que esperar para frente. E quando a gente olha para provisões, inadimplência até cresce um pouquinho ano contra ano, mas o nível de provisão se mantém estável. Eu queria entender se a curva de provisão de vocês já tem talvez um patamar um pouco mais normalizado, implícito nela, e se esse nível de provisão que vocês estão olhando para frente deveria ser mais estabilizado. Obrigado. Oi, Juan, aqui é o Rafa falando, tudo bem? De fato, a sua conclusão é correta. O custo de same-store rent, o crescimento de same-store rent é acima de same-store sales, uma tendência que a gente espera continuar, mas não abrindo demais, por conta não só da captura do IGPM dos últimos anos, mas também por conta do leasing spread positivo e também, né, dos step-ups dos contratos que vão completando 12 meses, né? Então, é natural que aconteça isso e é exatamente esse o objetivo de gradativamente ir melhorando a rentabilidade. Em termos, o custo de ocupação ter caído é exatamente por conta dos novos contratos, dos novos lojistas estarem vendendo melhor, como você é, indicou e concluiu que é correto também. E essas safras, né, de novos contratos digamos, vão entrando em ramp-up e os aluguéis vão crescendo conforme os contratos também, que a gente tem esses step-ups previstos nos contratos, principalmente quando tem bons resultados, né? Então é natural que o custo de ocupação fique um pouquinho menor e a gente acha positivo, especialmente com os ganhos os ganhos de custo operacionais que a gente teve, né? O Vicente vai poder falar um pouco mais sobre isso, que também são sustentáveis e são uma parte importante da nossa estratégia pós-fusão, de ganhar sinergias tanto em custo quanto em despesas. Então, eu vou passar para a Dani para o Vicente falar um pouquinho mais de PDD e custo. Oi, Juan, aqui é a Dani, tudo bem? Falando aqui de queda de custo operacional, acho que o efeito que a gente vê aqui no TRI é principalmente com a redução dos custos com lojas vagas, tá? Você vê que, olhando o portfólio inteiro, a ocupação está acima de 90%. É um item que a gente vem correndo atrás aqui durante o ano, a gente espera aumentar a ocupação ao longo do segundo semestre também. E quando a gente olha aqui para PDD, acho que você está correto também na sua análise, a gente está com um nível mais normalizado e depende, obviamente, aqui do comportamento da inadimplência, né? E vale falar aqui que a inadimplência está com um comportamento bastante bom aqui em julho também. A gente está com um bom nível de recuperação, que eu acho que é bem vai beneficiar o indicador de inadimplência quando a gente olhar aqui para frente.
Só complementando aqui sobre a questão dos custos, o Rafa falou bem, né? A gente tem buscado uma série de eficiências aí na operação dos condomínios. Como a Dani disse, isso impacta aporte de lojas vagas, mas mesmo exemplos como a gente colocou no release de satelitização de lojas âncoras ou mega que a gente consegue dividir em satélites também beneficiam essa divisão do condomínio entre os lojistas e acabam propiciando aí uma redução no custo de ocupação das lojas. Então, isso é uma estratégia que a gente tem usado bastante, como a gente exemplificou ali, e isso tem ajudado na saúde do lojista. A gente entende que é uma situação bastante positiva nesse momento para a gente. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Mário Simplício, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por tomar a minha pergunta. A minha dúvida é, voltando na questão sobre a performance que vocês estão vendo já nesse segundo trimestre, né? Vocês abriram um pouco a performance em julho, que vocês estão vendo em agosto. Eu queria ver como tem sido a performance entre as diferentes regiões do portfólio da Allos, já que foi um ponto tão mencionado no release. E também entender se vocês estão vendo talvez um impacto do aumento da taxa de juros durante o ano, impactando mais o consumidor de alguma área, de alguma região específica. Essa seria a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é de novo em Hello. Vocês mencionavam que mídia deveria atingir uns 10% da receita bruta no longo prazo. Eu queria ver se com esses contratos que estão assinando com aeroportos, se essa meta poderia até ser expandida e se tornar uma parte ainda maior, mais relevante da receita. Obrigado. Bom, Mário, obrigado pela pergunta. A gente tem a performance de vendas regionalmente, como você viu, foi bem espalhada, né? O trimestre anterior também já tinha sido assim, com o trimestre anterior um pouco mais forte no Centro-Oeste. É difícil identificar se o consumidor está sentindo tanto o aumento dos juros, porque no final, cada vez mais, né, na verdade, cada vez menos as vendas dos produtos de shopping são menos dependentes de crédito, né? É óbvio que o consumidor alavancado é ruim para o consumo de qualquer forma no Brasil, em qualquer lugar. Mas a gente tem tido um desempenho melhor que o varejo geral, e o próprio PIB, crescimento da atividade econômica, tem sido um pouco melhor até do que o esperado. E a gente tem capturado isso de uma forma melhor também, eu acredito. Eu atribuo isso ao fato de a gente estar com shoppings mais atualizados, melhores, com mix melhor e, consequentemente, o consumidor vivendo experiências melhores nos nossos shoppings e, consequentemente, tendo vendas melhores. Então, regionalmente falando, vocês podem ver até na abertura Shopping a Shopping, tem alguns lugares que tiveram vendas mais fracas, mas a média do portfólio realmente, mesmo nessas regiões que tiveram vendas mais fracas, tem shoppings que compensam e a gente acaba tendo crescimento em todas as regiões em que a gente está exposto. Então, acredito que essa tendência tende a continuar e a gente está, assim, estamos bem convictos de que o portfólio está muito, muito bem balanceado. E eu vou passar, sobre Hello, vou passar para o Vicente e para a Dani falar, então. Ô, Mário, é, então, com certeza a vertical de aeroportos ela vai ajudar bastante no crescimento da Hello, ela acelera, sem dúvida nenhuma, o nosso plano, e vai fazer a gente chegar nesse patamar que a gente imaginou, com certeza mais rápido. Mas a gente não está pensando ainda muito além disso, a gente pretende concentrar aí bastante as energias para entregar esse plano. São 17 aeroportos, é um plano bastante ambicioso aí de crescimento para a companhia. Essa é uma vertical que atrai anunciantes
muito importantes, né, que são grandes investidores em mídia e que são muito usam muito essa vertical de aeroportos para se comunicar com seus clientes. Então a gente está bem animado aí, concentrado para fazer a melhor entrega possível e ver depois disso até onde dá para ir, né? A nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, e as duas em torno mais de alocação de capital. Como vocês estavam falando, né, a alavancagem da empresa já está num patamar aí bem saudável, nesses 1,7 vezes, e é de se esperar que até o final do ano, mesmo com esse guidance que vocês têm de investimentos pelos resultados, ela deverá continuar caindo, né? E eu queria entender mais o que seria o foco de vocês nesse momento, pensando em algo mais extraordinário, assim, se continuar com a alavancagem mais baixa, seria talvez manter um ritmo mais elevado de revitalização no resto do portfólio, ou se vocês veem espaço para aumentar a participação em shoppings que performam melhor, entender assim o que seria o foco e se vocês estão confortáveis mesmo com esse patamar de alavancagem. E a segunda, só vocês colocam ali na apresentação, vocês estão com 1,6 milhões de metros quadrados ali em projeto de multiuso, né? Vocês anunciaram dois novos projetos agora esse tri. Só queria entender como que a gente deve ver assim a estratégia de vocês para frente e se vocês têm alguma coisa de tamanho assim de operações que vocês poderiam passar para a gente. Obrigado. Oi, Rafael. Obrigado pela pergunta. Bom, em termos de alavancagem, né, realmente a gente está com um nível, acho que adequado. Obviamente que no momento de juros subindo a 15, o ideal era não ter dívida, né, não ter financiamento, mas a gente usa isso tanto para fins de eficiência tributária, quanto também para uma estratégia de longo prazo, que foi acessar o mercado de capitais e reduzir o custo das nossas dívidas, o que foi executado de uma forma muito bem feita, tanto com o alongamento dos vencimentos, quanto com queda do custo do financiamento por meio das emissões diretas, né, de CRI, debêntures, etc. Então, isso nos permitiu chegar aqui. Quanto à alocação de capital proveniente desse balanço robusto e saudável, a gente entende que agora está no momento da gente fazer avaliações com muita prudência, muita cautela, esperando para ver para onde que vai o cenário macroeconômico, o cenário político, né, e tudo que influencia, todos os agentes externos que influenciam principalmente as decisões de capital, como investidor e a companhia como investidora e nós, né, como acionistas da companhia, o que que a gente entende que é o melhor para a empresa. Então, nesse momento a gente vai continuar com alguns projetos de expansão, alguns projetos de que a gente chama de redesenvolvimento, né? Áreas que a gente entende que podem ter melhor performance operacional, que tem rentabilidade, projetos que são de transformação de áreas atuais dos shoppings tanto em satelitização quanto em desenvolvendo outros usos dentro do shopping. Então, isso tende a ser algo que a gente vai continuar fazendo. Dentro desse range que a gente tem apontado, de fato, tudo leva a crer que a gente vai ficar muito mais próximo do bottom do range do CAPEX, tanto por conta da melhoria do, da gente ter implementado já o nosso ERP, quanto por a gente estar fazendo os projetos de uma forma gradativa, cuidadosa, esperando o melhor momento para a gente acelerar quando for adequado e voltar a crescer, principalmente por meio de expansões. Hoje a gente está fazendo as expansões mais óbvias, que têm, de fato, uma rentabilidade clara e que tem uma implantação muito mais rápida para que o resultado, os aluguéis comecem a vir também de uma forma mais rápida. Tanto que nós vamos ter pelo menos 3 inaugurações importantes esse ano de projetos que começaram ano passado.
né? Então, isso vai gerar NOI no quarto tri, mas principalmente pro ano que vem. É, em termos de aquisições, acho que é muito boa a tua pergunta e a gente não tem uma resposta clara ainda para onde que a gente vai, se a gente vai voltar a fazer aquisições ou não, especialmente por conta do custo de oportunidade, né, do múltiplo esperado das transações de ativos de alta qualidade, que são os que a gente gostaria, né, de adquirir. Então, depende muito do que vai ser em termos de valuation esperado. Agora, o que me chama a atenção é que tanto é, nos mercados desenvolvidos, como nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem visto, apesar de não ter tido crescimento real pós-pandemia nos shoppings e nas operações de varejo, a gente já está vendo uma retomada das atividades de transações e M&A, porque o valuation das companhias abertas nesses mercados já está de volta onde era antes da pandemia, viu? Então, valuations que refletem a qualidade e o fato desses negócios terem se mostrado muito resilientes. A gente olha, a Simon acabou de fazer uma aquisição de um shopping, né, em Miami, um shopping de altíssima qualidade, pagando um cap rate muito mais baixo, né, com um múltiplo mais alto, por conta da ação da Simon já está negociando num múltiplo também tão alto quanto pré-pandemia. E isso em mercados que tiveram um desempenho operacional pior do que o nosso. Então, se você olha, tanto nós quanto os nossos comparáveis, né, os nossos peers, nós crescemos muito mais que a inflação nos últimos anos pós-pandemia, enquanto nos mercados desenvolvidos isso não aconteceu. Apesar disso, o valuation das companhias lá já estão no high novamente. Provavelmente os investidores já estão vendo a resiliência e a capacidade desses negócios de gerarem resultado e cash flow estável e crescente agora, principalmente a partir desse ano. No nosso caso, não, né? No nosso caso, a gente já tem tido cash flow crescente mesmo, né, nos últimos anos, e enquanto isso, o valuation continua um pouco mais descontado. Então, a gente entende que essa combinação de fatores deve acontecer conjuntamente. É, um melhor cenário de valuation para as companhias pode gerar a gente voltar a avaliar alternativas de crescimento, o que provavelmente vai significar que os juros e o ambiente macroeconômico também está mais tranquilo ou mais previsível, né, que é o que a gente espera nos próximos anos. Além disso, em termos de multiuso, acho que a gente fez alguns anúncios importantes, né? O nosso objetivo, a gente quer ter uma geração de resultado operacional recorrente num determinado tamanho que a gente ainda não deu de guidance, mas que a gente está trabalhando para atingir, para que anualmente a gente já tenha um determinado número de contribuição no nosso lucro que venha dessa operação, né? Seja FFO, seja lucro, vindo dessa nossa operação de desenvolvimento de multiuso, que a gente entende que é um business recorrente nosso, de ter um time desenvolvendo isso full time, e agora esses projetos todos estão começando a entrar na linha de receita e gerando resultado gradativamente. Então, a gente imagina que daqui a um ano, ou talvez um ano e pouco, a gente consiga dar uma previsibilidade de rentabilidade que esses projetos vão ter e como eles vão impactar lucro e resultado nos próximos anos. Tá bom? Obrigado, Rafael. Pô, obrigado, ficou super claro. Boa tarde, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Matheus Meloni, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui de fazer a pergunta. Acho que do nosso lado também duas, né? Acho que a primeira, queria entender um pouco do programa de fidelidade, né? Acho que a Dani já deu um pouco de cor aí no começo do call, mas queria entender um pouco sobre o rollout aí para todo o portfólio, o que a gente pode esperar e também acho que quais features vocês estão pensando em colocar lá dentro. Acho que, por exemplo, a CAG, que é a empresa de recarga de carros elétricos, acho que é um potencial, mas assim, entender o que mais vocês estão pensando, enfim, estratégia geral é, do programa de fidelidade. E a segunda, né, acho que olhando aqui, né, o porte da companhia e toda a agenda de sinergia, né, queria entender o que vocês enxergam aí de potencial para redução de G&A olhando para frente, tá? Acho que do nosso lado é isso. Obrigado. Oi, Matheus, tudo bem? Como a gente falou, o próprio Store Insights, né,
ele acaba sendo uma derivada, ou vamos dizer, um componente dessa estratégia do ecossistema, né? O rollout do Loyalty vai nos permitir falar com uma quantidade de consumidores muito maior, capturando o comportamento de vendas, né, o comportamento de compras desses consumidores, e isso vai nos trazer oportunidades tanto para ativar esses consumidores e fazer com que eles se engajem mais no shopping, participem mais das promoções, tenham benefícios, que é o que já está acontecendo, mas também vai garantir que a gente consiga ativar os lojistas, né, fazendo com que eles falem com esses consumidores, vendam mais, criem promoções exclusivas, segmentadas. Então, tem uma série de produtos, o Store Insights é um deles, que a gente está rolloutando agora em conjunto com a chegada do programa de fidelidade a praticamente todo o portfólio, né? Então, isso permite a gente criar alavancas de promoção, permite a gente criar gift back, soluções de patrocínio. Naturalmente, a Hello é um braço importante também para falar com os anunciantes, para que a gente consiga colocar os anunciantes também em contato com esses consumidores. Então, é um momento bastante importante dentro da estratégia para que a gente consiga ver o ecossistema se materializando, né? A gente costuma dizer que realmente a gente sendo um ecossistema físico, mas se comportando como um ecossistema digital, e a gente está começando a ver isso na prática agora a partir do rollout. Boa. Matheus, complementando aqui sobre o DNA, eu acho que o importante, a mensagem importante que tem aqui é a gente fez uma fusão de duas companhias que tinham processos, cultura, sistemas, modos de fazer negócio, algumas similaridades, mas algumas diferenças, e essa integração leva um tempo. Acho que a gente conseguiu integrar de uma forma muito cuidadosa, de forma a gerar, não ter nenhum tipo de disrupção no nosso negócio. Agora, a gente não só chega com o operacional funcionando bem, mas também com sistemas e o back-office muito mais bem estruturado. Então, é natural que a partir de agora a gente consiga ver ganhos de eficiência adicionais, né, e, consequentemente, vão afetar essas linhas tanto de custo quanto de despesas positivamente. A gente espera continuar nessa toada. E agora, principalmente a partir do segundo semestre, a gente vai poder se dedicar mais a esse assunto, uma vez que a operação está azeitada e que o back-office e os sistemas estão bem implementados, a gente vai poder se dedicar mais a olhar para dentro o que dá para a gente evoluir ainda mais nessa frente de eficiência, ao mesmo tempo que a gente foca também em continuar crescendo a receita, né? Então, no início a gente queria muito mais garantir que a receita continuasse vindo e que a gente reduzisse custo de capital, tivesse um balanço muito bem organizado, como a gente está vendo com o crescimento de FFO mesmo, né, no momento de juros tão alto. Isso mostra que tanto o operacional quanto o balanço foram muito bem estruturados. Não tivemos susto do ponto de vista de integração, e aí agora, pós-sistemas, pós essa, esses 2 anos e meio aí de nova cultura, novo trabalho juntos na companhia, a gente consegue olhar para dentro e começar a ver esses ganhos adicionais que a gente não tem um número para dar agora, mas a gente espera que essa tendência continue e se a gente tiver uma expectativa de ter um número claro para divulgar, a gente vai dar esse número para vocês nos próximos trimestres. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Opa, muito obrigado, pessoal. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para as perguntas. Tenho duas, são dois follow-ups aqui. O primeiro no cenário de M&A, né? O Rafa até comentou que em relação às aquisições, voltariam a pensar num cenário de melhora dos múltiplos, mas eu queria entender aqui como estão as conversas em relação aos ativos que vocês já pretendiam desinvestir, se teve alguma mudança de cenário
Qualquer cor sobre os termos também das propostas já ajuda a gente aqui. E a segunda, em relação ao CAPEX aqui também, é, em relação às expansões, né, eu queria entender um pouco melhor. O Rafa também comentou que eventualmente continuam fazendo essas expansões e por enquanto estão fazendo as que têm o maior retorno. Então, qualquer cor que vocês puderem dar aqui em relação a como vocês medem esse retorno do CAPEX investido em expansão já ajudaria a gente. Obrigado. Obrigado, Igor, pelas perguntas. A gente, cenário de M&A, como eu disse, depende de diversos fatores, obviamente depende do preço, que é o principal deles, né? De preço e dentro do momento que a gente está vivendo e no momento que estão sendo negociados. Também depende do upside, né? O preço de entrada pode ser melhor se a gente estiver fazendo um investimento em um ativo que tenha potencial de crescimento, de ganhos e melhorias operacionais. Isso sempre é avaliado. Mas hoje, como você imagina e está vendo, é um cenário muito mais cuidadoso, né, e de avaliação criteriosa, né, uma vez que a gente não tem um ambiente de custo do dinheiro tão propício para fazer grandes investimentos. Do lado de desinvestimentos, a gente continua avaliando oportunidades, mas hoje tem muito menos liquidez nesse mercado e a gente tem, como a gente conversou nas perguntas anteriores, a gente tem um balanço muito bem organizado, com custo de dívida razoável, com baixa alavancagem relativamente baixa e com uma perspectiva, eventualmente, dos juros voltarem a cair ou irem para um nível um pouquinho mais razoável do que eles estão hoje. Então, não faria sentido a gente correr para desinvestir. Agora, obviamente, a gente sempre vai avaliar alternativas mais criativas de fazer transações, como a gente já fez no passado, que nos levem a ter um portfólio cada vez mais robusto, né, mas, como eu te falei, no momento ainda é um momento de maior cautela no lado de investimento, e no lado de desinvestimentos a gente teria que buscar uma solução será- não há hoje muita liquidez para fazer transações grandes, então, e a gente não pretende vender ativos fora do valor correto, justo, que é o contrário do que a gente fez nos últimos anos, especialmente considerando que a gente tem hoje um portfólio muito bem estruturado e com um balanço. A gente não tem nenhuma necessidade de capital urgente. E ainda assim a gente está conseguindo distribuir capital de volta para o acionista. Então, o cenário parece razoável, um momento para aguardar, né, ter cuidado, obviamente pensando de uma forma criativa se houver oportunidade que a gente consiga criar ou vislumbrar aparecendo. Em relação às expansões, hoje, os nossos projetos, na média, têm um retorno de 18 a 20% de TIR. Nos primeiros anos, eles têm um ramp-up mais lento, por conta, obviamente, de ser uma área nova dos shoppings e também porque a gente dá condições especiais no primeiro e no segundo ano, especialmente, nos contratos para que o lojista novo chegue numa área nova do shopping com motivação para investir na loja e que a gente vá capturando a rentabilidade desses contratos ao longo dos anos. Então, mas a gente está mirando nesse nível de rentabilidade, obviamente, num cenário de juros mais baixo, essa tier seria excelente e hoje é um pouquinho menos atrativo e por isso que a gente tem menos projetos que a gente poderia ter hoje no pipeline. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Igor. Perfeito. Obrigado, Rafa. A nossa próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafa, Dani e time. Parabéns e obrigado pelo espaço. Tem duas perguntas rápidas do meu lado, né? Primeira é esse de estacionamento, né? Então, mais um tri, mais uma vez crescendo na casa dos dois dígitos, né? Então, a pergunta é quanto mais espaço vocês veem nessa linha daqui para frente, se agora talvez acelere ou não com os ajustes de preço dos últimos trimestres. E a segunda, sobre as ações de tesouraria, talvez para a Dani, né? Se tem alguma intenção aqui de cancelar essas ações após o buyback recente, ou se a ideia é manter elas mais para fins estratégicos, né? Na linha do que o Rafa estava mencionando na pergunta anterior. Obrigado, pessoal.
Oi, Jonathan, tudo bem? É Dani. Falando aqui primeiro do estacionamento, acho que a gente fez um movimento de preço robusto aqui nos últimos anos. O espaço agora é um pouco mais limitado, né? Olhando sempre aqui para a sensibilidade do fluxo, tá? Então, vamos ter aqui uma oportunidade ou outra mais pontual e o grosso desse movimento já foi. Quando a gente fala aqui de ações em tesouraria, a gente tem um volume de ações ali, mas como a gente já escreveu e a gente fala sempre, essas ações são ações que serão canceladas, tá? Então, para efeito de distribuição de dividendo, para efeito de cálculo de múltiplos, como se essas ações já tivessem canceladas. Perfeito, Assim, obrigado. assim que for possível, a gente vai cancelá-las e a gente está preparando, caminhando nesse sentido. Obrigado, Rafa. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a todos pelo interesse, pelas perguntas, no nosso call de resultados. Nosso time de RI permanece à disposição de vocês para responder perguntas adicionais que vocês tenham. E espero ouvir vocês novamente aqui no call no próximo trimestre. Até logo, um abraço, obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Alus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.